Até vista aquela noite, no sótão, Nancy e eu nos enroscamos uma perto da outra, numa tentativa desesperada de escapar do ar gélido. O sol de inverno já tinha se posto havia muito tempo, e do lado de fora um vento zangado sacudia o telhado e entrava pelas frestas da parede. Dizem que vai nevar antes do fim do ano, Nancy murmurou, puxando o cobertor até o queixo. E devo dizer que acredito nisso. O vento parece o choro de um bebê, eu disse. Não parece não, Nancy retrucou. Pode parecer muita coisa, mas não isso. E foi nessa noite que ela me contou a história dos filhos do Major e de Jemima. Os dois meninos cujo sangue não coagulava, que tinham morrido, um depois do outro, e que agora jaziam lado a lado no chão frio do cemitério de Riverton. O primeiro, Timmy, tinha caído do cavalo, quando estava cavalgando com o Major pela propriedade. Ele durara 4 dias e 4 noites, Nancy disse, até o choro finalmente parar e sua alma pequenina alcançar algum descanso. Ele estava branco como um papel quando morreu, todo o seu sangue tinha ido para o ombro machucado, tentando escapar. Eu pensei no livro do quarto das crianças, com sua bela lombada, onde estava escrito Timothy Artford. O choro dele era difícil de suportar, Nancy disse, mexendo com o pé e deixando escapar uma lufada de ar frio. Mas não era nada comparado com o dela. De quem? Perguntei baixinho. Da mãe dele. De Jemima. Começou quando eles levaram o pequenino embora e continuou por uma semana. Se você ouvisse aquele som. Uma dor de cortar o coração. Ela não comia nem bebia, ficou tão pálida quanto ele, que sua alma descanse em paz. Eu estremeci, tentei combinar esta imagem com a mulher gorda e sem graça que parecia normal demais para sofrer de forma tão espetacular assim. Você disse filhos. O que aconteceu com os outros? Outro, disse Nancy. Adam. Ele viveu mais do que Timmy, e nós pensamos que tivesse escapado da maldição. Pobre menino, não tinha. Ele fora criado com mais vigilância do que o irmão. Sua mãe não deixava que fizesse nada mais agitado do que ler na biblioteca. Ela não queria cometer o mesmo erro 2 vezes. Nancy suspirou, apertou mais os joelhos de encontro ao peito para se aquecer. Ah, mas não há mãe que consiga evitar que o filho faça uma travessura. Qual foi a travessura que ele fez? O que foi que o matou, Nancy? No fim, só o que ele fez foi subir as escadas, Nancy disse. Aconteceu na casa do Major, em Buckingham City. Eu mesma não vi, mas Sarah, que é arrumadeira lá, viu com os próprios olhos, porque estava tirando o pó do hall. Ela disse que ele estava correndo muito e escorregou. Nada mais. Não deve ter se machucado muito, porque se levantou, lépido e fagueiro, e continuou. Foi naquela noite, Sarah disse, que o joelho dele inchou como um melão maduro, exatamente como o ombro de Timmy, e mais tarde ele começou a chorar. Foram dias? Perguntei. Como da vez anterior. Não com Adam. Nancy baixou a voz. Sarah disse que o pobre menino gritou de agonia a noite inteira, chamando pela mãe, pedindo para ela fazer parar a dor. Ninguém naquela casa pregou olho aquela noite, nem mesmo o Sr. Barker, o cavalariço, que era quase surdo. Ficou todo mundo deitado, ouvindo o sofrimento do menino. O Major ficou parado do lado de fora da porta a noite toda, corajoso como só ele, não derramou uma lágrima. Então, um pouco antes do amanhecer, segundo Sarah, o choro parou, repentinamente, e a casa caiu num silêncio profundo. De manhã, quando Sarah foi levar o café do menino, encontrou Jemima deitada na cama dele, e nos braços dela, com o rosto tranquilo como um anjo de Deus, o filho, parecendo estar dormindo. Ela estava chorando, como antes. Não dessa vez, Sarah disse que ela parecia quase tão em paz quanto ele. Contente por ele ter parado de sofrer, eu acho. A noite tinha terminado e o tinha levado para um lugar melhor, onde sofrimentos e tristezas não podiam mais encontrá-lo. Eu fiquei pensando. No choro, que parou tão bruscamente. No alívio da mãe. Nancy, eu disse lentamente você não acha? Eu acho que foi uma bênção aquele menino ter morrido mais depressa do que o irmão, é isso que eu acho, Nancy disse. Então fez-se silêncio, e eu pensei por um instante que ela adormecera, embora sua respiração ainda estivesse leve, o que me fez achar que estivesse fingindo. Puxei o cobertor até o pescoço, e fechei os olhos, tentando não pensar em meninos chorando e mães desesperadas. Eu estava quase dormindo quando Nancy cochichou, agora ela está grávida de novo. O bebê vai nascer em agosto.
E então ela se mostrou religiosa. Você tem que rezar muito, está ouvindo? Especialmente agora. Ele escuta mais quando está perto do Natal. Reze para ela ter um bebê saudável desta vez. Ela virou de bruços e puxou o cobertor junto com ela. Uma que não morra cedo de tanto sangrar. O Natal chegou e foi embora. A biblioteca de Lordsbury foi declarada livre de poeira, e na manhã do dia 26 eu desafiei o frio e fui para Saffron Green fazer uma compra para a Sra. Townsend. Lady Violet estava planejando um almoço de ano novo, na esperança de conseguir apoio para o seu comitê de refugiados belgas. Não se ouviu dizendo que estava gostando da ideia de expandir o comitê para expatriados franceses e portugueses, caso isto se tornasse necessário. Segundo a Sra. Townsend, não havia maneira mais segura de impressionar no almoço do que com os doces gregos do Sr. Georgias. Não que eles estivessem disponíveis para qualquer um, ela acrescentou com um ar de superioridade, principalmente nestes tempos difíceis. De jeito algum. Eu deveria ir até o balcão da loja e pedir a encomenda especial da Sra. Townsend. Apesar do frio glacial, fiquei contente em ir até a cidade. Era uma mudança bem-vinda sair, ficar sozinha, passar uma manhã longe da fiscalização de Nancy. Porque, depois de vários meses de relativa paz, ela voltara a se interessar pelos meus afazeres, observando, ralhando, corrigindo. Eu tinha a sensação inquietante de estar sendo preparada para uma mudança que iria acontecer. Além disso, eu tinha uma razão secreta para estar satisfeita com a ida até a aldeia. O quarto livro da série de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, tinha sido publicado e eu tinha combinado com o caixeiro viajante de comprar um exemplar. Levei 6 meses para juntar o dinheiro, e seria a primeira vez que eu iria comprar um exemplar novinho em folha. O Vale do Terror. Só o título me deixava com uma expectativa nervosa. O caixeiro viajante, eu sabia, morava com a mulher e 6 filhos numa casa de pedra cinzenta que fazia parte de uma fileira de casas idênticas. A rua ficava num conjunto habitacional horrível, atrás da estação ferroviária, e o cheiro de carvão queimado enchia o ar. As pedras do calçamento eram pretas, e uma camada de fuligem cobria os postes de luz. Eu bati cautelosamente a porta, depois recuei e esperei. Uma criança de uns 3 anos, com sapatos sujos e um suéter puído, sentou-se no degrau ao meu lado, batendo no cano com um pedaço de pau. Seus joelhos nus estavam cobertos de cascas de ferida, azuis do frio. Eu tornei a bater, mais forte dessa vez. Finalmente, a porta foi aberta por uma mulher magra como um espeto, com uma barriga enorme por baixo do avental e um bebê de olhos vermelhos no colo. Ela não disse nada, olhou através de mim com olhos mortos enquanto eu achava a língua. Olá, eu disse com uma voz que tinha aprendido com Nancy. Grace Reeves. Estou procurando pelo Sr. Jones. Ela continuou calada. Sou uma freguesa. Minha voz falhou um pouco. Um tom indesejado de interrogação se infiltrou nela. Eu vim comprar um livro. Os olhos dela piscaram, um sinal quase imperceptível de reconhecimento. Ela ergueu um pouco mais o bebê sobre o quadril e fez um sinal com a cabeça para um aposento atrás dela. Ele está lá nos fundos. Ela se afastou um pouco e eu passei, indo na única direção que a casa permitia. Do outro lado da porta tinha uma cozinha, cheirando a leite rançoso. 2 garotinhos, sujos e maltrapilhos, estavam sentados à mesa, rolando um par de pedras sobre a superfície arranhada. O maior dos 2 rolou a pedra de encontro do irmão, depois olhou para mim, seus olhos 2 luas cheias no rosto magro. Você está procurando meu pai? Eu assenti. Ele está lá fora, lubrificando a carroça. Eu devo ter feito um ar perdido, porque ele apontou para uma pequena porta de madeira ao lado do fogão. Balancei a cabeça, tentando sorrir. Eu vou começar a trabalhar com ele em breve. Logo que eu fizer 8 anos, o menino disse, tornando a olhar para sua pedra, preparando outro arremesso. Fui até a porta e abri. Debaixo de um varal cheio de lençóis e camisas manchados de amarelo, o caixeiro viajante estava inclinado, verificando as rodas da sua carroça. Que porcaria, ele disse baixinho. Pigarrei e ele se virou depressa, batendo com a cabeça na alça da carroça. Droga. Ele olhou para mim, um cachimbo pendurado na boca. Tentei recapturar o espírito de Nancy e encontrar minha voz. Eu sou Grace. Vim buscar o livro. Eu esperei. Sir Arthur Conan Doyle. Ele se encostou na carroça. Eu sei quem você é. Ele exalou e sentiu o cheiro doce do fumo.
Ele limpou as mãos engorduradas na calça e olhou para mim. Estou consertando a carroça para ficar mais fácil para o garoto. Quando o senhor parte? Perguntei. Ele olhou para além do varal, carregado de fantasmas amarelados, na direção do céu. No mês que vem. Com os fuzileiros navais. Ele passou a mão suja na testa. Eu sempre quis ver o oceano, desde que era menino. Ele olhou para mim e algo em sua expressão, um sentimento de desolação, me fez desviar os olhos. Pela janela da cozinha, eu podia ver a mulher, o bebê e os dois meninos olhando para nós. O vidro sujo, coberto de fuligem, dava aos rostos deles a impressão de rostos refletidos no lago sujo. O caixeiro viajante acompanhou o meu olhar. Um sujeito pode ganhar um bom dinheiro, nas Forças Armadas, ele disse, se tiver sorte. Ele largou o pano e se dirigiu para a casa. Venha. O livro está lá dentro. Nós fizemos a transação na salinha da frente, e então ele me levou até a porta. Tive cuidado de não olhar para os lados, de não olhar para os rostinhos famintos que eu sabia que estavam me observando. Quando estava descendo os degraus da frente, ouvi o menino mais velho dizer, o que foi que a moça comprou, papai? Ela comprou sabão. Ela cheirava sabão. Ela era uma moça bonita, não era, papai? Eu caminhei o mais rápido que as minhas pernas permitiram, sem sair correndo. Queria me afastar daquela casa e das crianças que achavam que eu, uma empregada comum, era uma dama importante. Senti-me aliviada ao entrar na Rio Street e deixar para trás o cheiro opressivo de carvão e pobreza. Eu estava acostumada com uma vida difícil. Muitas vezes eu e mamãe mal conseguíamos sobreviver mas Riverton, como estava aprendendo, tinha me transformado. Sem perceber, tinha me acostumado ao seu calor, ao seu conforto e à abundância. Eu tinha começado a esperar essas coisas. Enquanto caminhava apressada, atravessando a rua atrás da carroça puxada por um cavalo da Donos da Iris, o rosto ardendo, do frio, prometi a mim mesma que nunca perderia isso. Nunca perderia o meu emprego como mamãe tinha feito. Pouco antes da interseção de Street, eu passei por baixo de um toldo que dava numa entradinha escura e me abriguei junto a uma porta preta com uma placa de metal. Minha respiração formava uma nuvem branca e fria no ar enquanto eu tirava do bolso o livro que comprara e removia as luvas. Eu mal tinha olhado para o livro na casa do caixeiro viajante, exceto para me assegurar de que o título era aquele mesmo. Ali, contemplei a capa, passei os dedos pela encadernação de couro e pelas letras cursivas gravadas na lombada, O Vale do Terror. Murmurei baixinho as palavras excitantes, depois levei o livro ao nariz para sentir o cheiro de tinta das suas páginas. O cheiro das possibilidades. Eu guardei o objeto delicioso, proibido, dentro do forro do meu casaco e o apertei de encontro ao peito. Meu primeiro livro novo. Minha primeira coisa nova. Eu agora só tinha que escondê-lo na gaveta do sótão sem despertar as suspeitas do Sr. Hamilton, ou confirmar as de Nancy. Tornei a calçar as luvas nos dedos dormentes de frio, espiei para a rua gelada e saí, esbarrando numa jovem que entrou de repente. Ah, perdão, ela disse, surpresa. Como eu sou estabanada. Ergui os olhos e meu rosto ardeu. Era Ana. Espere, ela pensou um pouco e disse, eu conheço você. Você trabalha para o vovô. Sim, senhorita. Eu sou Grace, senhorita. Grace. Meu nome deslizou em seus lábios. Eu assenti. Sim, senhorita. Por baixo do casaco, meu coração batia, culpado, contra o livro. Ela tirou um cachecol azul, revelando um pedacinho de pele branca como um lírio. Uma vez você nos salvou de morte por poesia romântica. Sim, senhorita. Ela olhou para a rua, onde o vento gelado transformava o ar em gelo, e estremeceu involuntariamente. É uma manhã inclemente para se sair de casa. Sim, senhorita, eu disse. Eu não devia ter desafiado o tempo, ela acrescentou, virando-se de volta. Para mim, o rosto vermelho de frio traço, mas tinha marcado umas aulas extras de música. Eu também não, senhorita, eu disse traço, mas vou buscar uma encomenda para a senhora Townsend. Doces. Para o almoço de ano novo. Ela olhou para as minhas mãos vazias, depois para a pequena entrada de onde eu tinha vindo. Um lugar incomum para se comprar doces. Acompanhei o olhar dela. A placa de metal na porta preta dizia Escola de Secretariado da Sra. Dove. Procurei uma resposta. Qualquer coisa que explicasse minha presença ali. Tudo menos a verdade. Eu não podia arriscar que ela descobrisse a minha compra. O Sr. Hamilton tinha sido claro quanto às regras a respeito de material de leitura.
Mas o que eu poderia dizer? Se Anna dissesse a Lady Violette que eu estava tendo aulas sem permissão, eu me arriscava a perder o emprego. Antes que eu pudesse pensar numa desculpa, Anna pigarreou e revirou um embrulho marrom que estava carregando. Bem, ela disse, a palavra pairando no ar entre nós. Eu esperei, apavorada, pela acusação que viria. Anna mudou de posição, esticou o pescoço e olhou diretamente para mim. Ela ficou assim por alguns instantes e, finalmente, falou. Bem, Grace, ela disse com firmeza. Parece que cada uma de nós tem um segredo. Fiquei tão perplexa a princípio que não respondi. Estava tão nervosa que não tinha reparado que ela também estava. Engoli em seco, apertando o livro que trazia escondido. Senhorita. Ela balançou a cabeça, depois me deixou confusa, agarrando com força a minha mão. Eu lhe dou os parabéns, Grace. É mesmo, senhorita? Sim, ela disse com ardor. Pois eu sei o que você está escondendo debaixo do casaco. Senhorita. Eu sei, porque estou fazendo a mesma coisa. Ela mostrou o embrulho e conteve um sorriso excitado. Isto aqui não são pautas musicais, Grace. Não, senhorita. E eu não estou tendo aulas de música. Ela regalou os olhos. Aulas por prazer. Numa época destas. Você pode imaginar? Sacudi a cabeça, perplexa. Ela se inclinou para a frente, com um ar conspiratório. O que você prefere? Datilografia ou estenografia? Não sei dizer, senhorita. Ela sentiu. Você tem razão, é claro, é bobagem falar em favoritas. As duas têm a mesma importância. Ela fez uma pausa, sorrindo. Embora eu deva admitir uma certa parcialidade para estenografia. Há algo de excitante nela. É como um código secreto. Eu disse, pensando na caixa chinesa. Sim. Os olhos dela brilharam. Sim, é exatamente isso. Um código secreto. Um mistério. Sim, senhorita. Então ela aprumou o corpo e fez um sinal na direção da porta. Bem, eu tenho que entrar. A senhorita Dove deve estar esperando por mim e eu não tenho coragem de deixá-la esperando. Como você sabe, ela é muito exigente com relação à pontualidade. Eu fiz uma reverência e saí debaixo do toldo. Grace. Eu me virei, piscando os olhos para me proteger da neve. Sim, senhorita. Ela encostou um dedo nos lábios. Nós duas temos um segredo agora. Eu assenti, e nos olhamos por um momento, até que, aparentemente satisfeita, ela sorriu e desapareceu atrás da porta preta da senhorita Dove. No dia 31 de dezembro, enquanto os últimos momentos de 1915 se escoavam, a criadagem se reuniu ao redor da mesa da sala de jantar dos empregados para comemorar o Ano Novo. Lord Ashbury tinha autorizado para nós uma garrafa de champanhe e 2 de cerveja, e a senhora Townsend preparara uma espécie de ceia com o que conseguira na despensa racionada. Nós fizemos silêncio enquanto o relógio marchava em direção aos últimos momentos, depois demos vivas quando ele marcou o Ano Novo. Depois que o Sr. Hamilton cantou conosco uma versão animada do Auld Lang Syne, a conversa se dirigiu, como sempre, para os planos e as promessas de Ano Novo. Katia tinha acabado de nos informar da sua resolução de nunca mais roubar bolo da despensa. Quando Alfred anunciou, eu me alistei, ele disse, olhando diretamente para o Sr. Hamilton. Vou para a guerra. Eu prendi a respiração e todo mundo se calou, aguardando a reação do Sr. Hamilton. Finalmente, ele falou, com um sorriso seco. Bem, isso foi muito nobre de sua parte, Alfred, e vou falar com o patrão sobre isso, mas devo dizer que não creio que ele vá querer dispensar os seus serviços. Alfred engoliu em seco. Obrigado, Sr. Hamilton. Mas não será necessário. Ele tomou fôlego. Eu mesmo falei com o patrão. Quando ele veio de Londres. Ele disse que eu estava fazendo a coisa certa, e me desejou sorte. O Sr. Hamilton digeriu aquela atitude. Seus olhos faiscaram pelo que considerou como sendo uma traição por parte de Alfred. É claro. Foi a coisa certa a fazer. Vou partir em março, Alfred comunicou. Primeiro, vão me mandar para o treinamento. E depois? A senhora Townsend perguntou, recuperando finalmente a voz. Suas mãos estavam firmemente plantadas nos seus quadris bem acolchoados. Depois, ele sorriu, animado. Depois França, eu acho. Bem, o Sr. Hamilton disse friamente, controlando-se. Isto merece um brinde. Ele ergueu a taça, e nós o imitamos. Ao Alfred.
Que ele possa retornar tão feliz e saudável quanto ao partir. Você tome muito cuidado, meu filho, a senhora Townsend disse, com os olhos úmidos. Alfred virou-se para mim, enquanto os outros tornavam a encher suas taças. Vou fazer a minha parte para defender o país, Grace. Eu assenti, desejando que ele soubesse que nunca tinha sido um covarde. Que eu nunca pensara isso dele. Você vai escrever para mim, não vai, Grace? Promete. Tornei a sentir. É claro que vou. Ele sorriu para mim. Eu senti o rosto quente. Enquanto estamos celebrando, Nancy interrompeu, batendo na taça para obter silêncio. Eu também tenho novidades. Katie levou um susto. Você não vai se casar, vai, Nancy? É claro que não, Nancy disse, zangada. Então o quê? A senhora Townsend disse. Não me diga que também vai nos deixar. Acho que não vou suportar. Não exatamente, Nancy disse. Eu me inscrevi para ser guarda noturno ferroviário. Na estação de trem. Eu vi o anúncio quando fazia compras na semana passada. Ela se virou para o Sr. Hamilton. A patroa ficou muito contente comigo. Ela disse que refletia bem para esta casa que a criadagem estivesse fazendo a sua parte. Realmente, o Sr. Hamilton disse, suspirando. Desde que a criadagem consiga fazer o seu trabalho dentro da casa. Ellie tirou os óculos e esfregou o longo nariz, com um ar cansado. Tornou a colocá-los e olhou severamente para mim. É de você que eu tenho pena, garota. Você vai ter em seus ombros um bocado de responsabilidades, com a partida de Alfred e os 2 empregos de Nancy. Eu não vou encontrar alguém para ajudar. Não neste momento. Você vai ter que assumir muitas tarefas no andar de cima até as coisas voltarem ao normal. Você compreende? Eu assenti solenemente. Sim, Sr. Hamilton. Eu também entendi o recente investimento de Nancy no meu aperfeiçoamento. Ela estava me ensinando para que eu pudesse substituí-la e, assim, ficasse mais fácil para ela conseguir permissão para trabalhar fora. O Sr. Hamilton sacudiu a cabeça e esfregou as têmporas. Você vai ter que servir a mesa, atender a sala de visitas, servir o chá. E vai ter que ajudar as jovens damas, senhorita Anna e senhorita Emmeline, a se vestir enquanto elas estiverem aqui. Ele continuou a sua ladainha de tarefas, mas eu não conseguia mais ouvir. Estava excitada demais com minhas novas responsabilidades em relação às irmãs Artford. Depois do meu encontro acidental com Anna na aldeia, minha fascinação pelas irmãs, por Anna principalmente, tinha aumentado. Na minha cabeça, cheia de acontecimentos terríveis e histórias de mistério, ela era uma heroína, linda, inteligente e corajosa. Embora naquela época não me tivesse ocorrido pensar nesses termos, eu agora percebo a natureza da atração. Nós éramos 2 meninas, da mesma idade, morando na mesma casa, no mesmo país, e em Anna eu via um repositório de possibilidades maravilhosas que eu nunca poderia ter. Com o primeiro turno de Nancy na estação marcado para sexta-feira seguinte, havia muito pouco tempo para ela me ensinar minhas novas obrigações. Noite após noite, meu sono era interrompido por uma pancada no tornozelo, um cotovelo nas costelas e uma instrução importante demais para correr o risco de ser esquecida de manhã. Passei boa parte da noite de quinta-feira acordada, com a cabeça a mil, sem conseguir dormir. Às 5 horas, quando coloquei os pés descalços no chão frio, acendi a minha vela e vesti calcinhas, vestido e avental, meu estômago dava voltas. Eu praticamente voei pelas minhas tarefas habituais, depois voltei para a sala dos empregados e esperei. Fiquei sentada à mesa, com os dedos nervosos demais para tricotar, e ouvi o relógio batendo os minutos. Às 9h30, quando o Sr. Hamilton checou o seu relógio de pulso com o da parede e me disse que estava na hora de recolher as bandejas do café e ajudar as jovens damas a se vestir, eu estava borbulhando de excitação. Os quartos delas eram no andar de cima, ao lado do quarto das crianças. Eu bati uma vez, rápido e silenciosamente, uma mera formalidade, Nancy dizia depois abri a porta do quarto de Anna. Era a primeira vez que eu vi o quarto Shakespeare. Nancy, relutando em passar o controle para mim, tinha insistido em entregar ela mesma as bandejas de café da manhã antes de sair para a estação. Estava escuro, por causa do papel de parede desbotado e da mobília pesada. Os móveis do quarto, cama, mesinha de cabeceira e duchesse, eram de mogno trabalhado, e um tapete vermelho escuro ia quase até as paredes.
Sobre a cama, estavam pendurados os 3 quadros que davam nome ao quarto. Eram todas heroínas do melhor dramaturgo inglês de todos os tempos, segundo Nancy. Quando eu cheguei, Anna já tinha se levantado e estava na penteadeira, vestindo uma camisola de algodão branco, os pés juntos sobre o tapete, como se estivessem rezando, a cabeça curvada sobre uma carta. Ela estava completamente imóvel. Nancy tinha aberto as cortinas e um raio de sol entrava pela janela e brincava com as tranças louras de Anna. Ela não notou a minha entrada. Eu pigarrei e ela ergueu os olhos. Grace, ela disse com naturalidade. Nancy disse que você ia substituí-la enquanto ela estivesse na estação. Sim, senhorita. Não é demais para você? Fazer o trabalho de Nancy além do seu? Não, senhorita, de jeito algum. Anna inclinou-se para a frente e baixou a voz. Você deve estar muito ocupada, com as aulas da senhorita Dove ainda por cima. Por um momento fiquei perdida. Quem era a senhorita Dove e por que ela estava me dando aulas? Então eu me lembrei. A escola de secretariado da aldeia. Estou me virando, senhorita. Eu engoli em seco, louca para mudar de assunto. Posso começar a pentear o seu cabelo, senhorita? Sim, Anna disse, com um ar de cumplicidade. Sim, é claro. Você tem razão em não falar sobre isso, Grace. Eu tomaria muito cuidado. Ela tentou evitar um sorriso, quase conseguiu. Depois riu francamente. É só. É um alívio ter com quem compartilhar isso. Assenti solenemente, enquanto, por dentro, eu estava agitadíssima. Sim, senhorita. Com um último sorriso conspiratório, ela pôs um dedo nos lábios em sinal de silêncio e voltou a ler a carta. Pelo endereço no canto, pude ver que era do seu pai. Ela se mexeu na cadeira e eu desviei os olhos, soltando suas tranças. Desfiz as tranças com os dedos e comecei a escovar o cabelo. Anna dobrou a carta ao meio e a guardou embaixo de uma bomboniere de cristal sobre a penteadeira. Ela olhou para o seu reflexo, no espelho, apertou os lábios e se virou para a janela. Meu irmão vai para a França, ela disse com amargura. Para lutar na guerra. É mesmo, senhorita. Ele e o amigo. Robert Hunter. O nome deste último ela disse com desagrado. Ela segurou a ponta da carta. O pobre papai não sabe. Nós não podemos contar a ele. Eu escovava o cabelo ritmadamente, contando silenciosamente cada escovadela. Nancy tinha dito 100, que ela saberia se eu pulasse alguma. Então Anna disse, eu queria ir também. Para a guerra, senhorita. Sim. O mundo está mudando, Grace, e eu quero conhecê-lo. Ela olhou para mim pelo espelho, seus olhos azuis iluminados pela luz do sol, e então ela falou como se recitasse uma frase que tinha decorado. Eu quero saber como é ser modificada pela vida. Modificada, senhorita. Transformada, Grace. Eu não quero continuar lendo e brincando e fingindo para sempre. Quero viver. Ela tornou a olhar para mim, com os olhos brilhando. Você nunca se sente assim? Você nunca deseja mais do que a vida lhe deu? Fiquei olhando para ela, com a sensação vaga e gratificante de ter recebido uma confidência, desconcertada pelo fato de que aquilo parecia exigir algum sinal de amizade que eu não tinha a menor condição de oferecer. O problema era que eu simplesmente não entendia. Os sentimentos que ela descrevia eram como uma língua estrangeira. A vida tinha sido boa para mim. Como eu podia duvidar disso? O Sr. Hamilton estava sempre me lembrando do quanto eu era afortunada por ter aquele emprego, e, quando não era ele, era a mamãe. Não conseguia encontrar um jeito de responder, mas Anna continuava olhando para mim, à espera. Eu abri a boca, minha língua se soltou do céu da boca com um clique promissor, mas nenhuma palavra saiu. Ela suspirou e sacudiu os ombros, com um sorriso desapontado nos lábios. Desculpe, Grace, eu perturbei você. Ela desviou os olhos e eu me ouvi dizer, eu já pensei algumas vezes que gostaria de ser um detetive, senhorita. Um detetive. Seus olhos encontraram os meus no espelho. Você quer dizer, como o Sr. Buquet em Bleak House? Eu não conheço o Sr. Buquet, senhorita. Estava pensando em Sherlock Holmes. É mesmo. Um detetive. Eu assenti. Procurando pistas e solucionando crimes. Eu assenti. Bem, então, ela disse, exageradamente contente. Eu estava enganada. Você sabe o que eu estou dizendo. E com isso ela olhou de novo pela janela, sorrindo de leve. Eu não sabia ao certo como aquilo tinha acontecido, porque a minha resposta impulsiva a tinha agradado tanto, e não me importei com isso.
Tudo que eu sabia era que aquela ligação que fora estabelecida me aquecia o coração. Pousei a escova sobre a penteadeira e enxuguei as mãos no meu avental. Não se disse que a senhorita ia usar o seu traje de passeio hoje. Eu tirei o conjunto do armário e carreguei para a penteadeira. Ergui a saia para ela poder pisar lá dentro. Nesse instante, uma porta coberta com papel de parede, ao lado da cabeceira da cama, abriu e Emmeline apareceu. De onde eu estava ajoelhada, segurando a saia de Anna, eu a vi atravessar o quarto. A beleza de Emmeline era do tipo que camuflava a idade dela. Alguma coisa em seus grandes olhos azuis, em seus lábios carnudos, até no modo de ela bocejar, dava a impressão de uma maturidade preguiçosa. Como vai o seu braço? Anna perguntou, pondo a mão no meu ombro para se apoiar e pisar dentro da saia. Eu mantive a cabeça baixa, torcendo para o braço de Emmeline não estar doendo muito, torcendo para ela não se lembrar do papel que eu tive na queda. Mas se ela me reconheceu, não demonstrou. Ela sacudiu os ombros, esfregou distraidamente o pulso envolto em ataduras. Quase não dói. Estou deixando a atadura só para causar efeito. Anna se virou para a parede e eu tirei sua camisola, enfiei o corpete do traje de passeio pela cabeça dela. Você provavelmente vai ficar com uma cicatriz, ela disse. Eu sei. Emmeline sentou-se na ponta da cama de Anna. Primeiro eu não queria, mas Robia disse que seria um ferimento de batalha. Que isso me daria distinção. É mesmo. Anna disse, friamente. Ele disse que as melhores pessoas têm um traço que as distingue. Eu apertei o corpete de Anna, abotoando o primeiro botão. Ele vai passear conosco esta manhã, disse Emmeline, tamborilando na cama. Ele perguntou a Davi se poderíamos mostrar o lago para ele. Tenho certeza de que vocês vão se divertir muito. Mas você não vem. É o primeiro dia bonito em várias semanas. Você disse que ia ficar louca se tivesse que passar muito mais tempo dentro de casa. Mudei de ideia, Anna disse. Emmeline ficou alguns segundos calada, e depois disse, Davi tinha razão. Enquanto eu continuava a abotoar, percebi que o corpo de Anna tinha ficado tenso. Como assim? Ele disse a Robia que você era teimosa, que você ia ficar trancado o inverno inteiro para evitá-lo, se resolvesse fazer isso. Anna apertou os lábios. Por um momento ela não teve o que dizer. Bem, pode dizer a Davi que ele está enganado. Eu não estou evitando de forma alguma. Tenho coisas a fazer aqui dentro. Coisas importantes. Coisas que vocês desconhecem, como ficar sentada no quarto das crianças, passando o tempo, enquanto lê de novo o que está na caixa. Sua espezinha, Anna disse, indignada. Não é de estranhar que eu queira um pouco de privacidade. Ela bufou. Aliás, você está enganada. Eu não vou mexer na caixa. A caixa não está mais aqui. Como assim? Eu a escondi, disse Anna. Onde? Da próxima vez que nós formos brincar, eu digo. Mas provavelmente nós não vamos brincar este inverno todo, Emmeline disse. Não podemos. Não sem contar a Robbie. Então eu digo no próximo verão, disse Anna. Você não vai sentir falta dela. Você e Davi têm muitas outras coisas para fazer, agora que Robbie Hunter está aqui. Por que você não gosta dele? Emmeline quis saber. Fez-se um estranho silêncio, uma pausa na conversa, durante a qual eu me senti estranhamente exposta, consciente dos meus batimentos cardíacos, da minha respiração. Não sei, Anna disse finalmente. Desde que ele chegou aqui, as coisas têm estado diferentes. Parece que as coisas estão indo embora. Desaparecendo antes mesmo que eu saiba o que elas que são. Ela estendeu o braço enquanto eu ajeitava o punho de renda. Por que você gosta dele? Emmeline encolheu os ombros. Porque ele é engraçado e inteligente. Porque Davi gosta muito dele. Porque ele salvou a minha vida. Isso é um certo exagero. Anna fungou enquanto eu abotoava o último botão do seu corpete. Ela se virou para olhar para Emmeline. Emmeline tapou a boca com a mão e arregalou os olhos. Ela começou a rir. O que foi? Anna disse. Qual é a graça? Ela olhou para o espelho. Ui, ela acrescentou, franzindo a testa. Emmeline, ainda rindo, caiu deitada em cima dos travesseiros de Anna. Você parece aquele garoto abobalhado da aldeia, ela disse. Aquele que a mãe obriga a usar roupas muito pequenas. Isso é maldade, Emmy, Anna disse, mas não pôde deixar de rir. Ela se olhou no espelho, girou os ombros, tentando endireitar o corpete. E não é verdade. Aquele pobre menino nunca pareceu tão ridículo. Ela se virou para se ver de lado.
Eu devo ter crescido desde o último inverno. Sim, Emmeline disse, olhando para o corpete de Anna, apertado nos seios. Mais alta. Que sorte. Bem, Anna disse. Eu certamente não posso usar isto. Se o papai se interessasse por nós como se interessa pela fábrica, Emmeline disse iria perceber que precisamos de roupas novas de vez em quando. Ele faz o melhor que pode. Eu detestaria ver o pior, Emmeline disse. Se não tivermos cuidado, vamos fazer nosso debut com vestidos de gola marinheira. Anna encolheu os ombros. Eu não ligo a mínima. Uma costume fora de moda, idiota. Ela tornou a se olhar no espelho, puxando o corpete. Vou ter que escrever para o papai perguntar se podemos comprar roupas novas. Sim, Emmeline disse. E não aventais. Vestidos direitos, como Zifani. Bem, Anna disse eu vou ter que usar um avental hoje. Isto aqui não serve. Ela ergueu as sobrancelhas para mim. O que será que Nancy vai dizer quando descobrir que suas regras foram desobedecidas? Ela não vai ficar satisfeita, senhorita, eu disse, ousando sorrir, de volta enquanto desabotoava seu traje de passeio. Emmeline ergueu os olhos, inclinou a cabeça e piscou os olhos na minha direção. Quem é essa? Esta é Grace, Anna disse. Lembra? Ela nos salvou da senhorita Prince no verão passado. Nancy está doente? Não, senhorita, eu disse. Ela está na aldeia, trabalhando na estação. Por causa da guerra. Anna ergueu uma sobrancelha. Tenho pena do passageiro que perder a passagem. Sim, senhorita, eu disse. Grace vai nos vestir quando Nancy estiver na estação, Anna disse para Emmeline. Não vai ser uma mudança agradável, ter alguém da nossa idade. Eu fiz uma reverência e saí do quarto, com o coração cantando. E parte de mim torcia para a guerra não acabar nunca. Foi numa fria manhã de março que Alfred partiu para a guerra. O céu estava claro e o ar carregado de promessas. Eu me sentia estranhamente determinada ao caminhar de Riverton até a cidade. Enquanto o Sr. Hamilton e a Sra. Townsend guardavam o forte, Nancy, Katia e eu tínhamos recebido uma licença especial, desde que nossas tarefas tivessem sido completadas, para acompanhar Alfred até a estação. Era nosso dever, o Sr. Hamilton disse, dar apoio moral aos jovens rapazes britânicos que dedicavam suas vidas ao país. Mas o apoio moral tinha limites. Sob nenhuma circunstância nós poderíamos conversar com os soldados, para quem jovens como nós eram presas fáceis. Como eu me sentia importante, caminhando pela High Street no meu melhor vestido, acompanhada por um soldado do exército do rei. Tenho certeza de que não era só eu que sentia esta excitação. Nancy, como percebi, tinha se esforçado para fazer um penteado diferente. Seu comprido rabo de cavalo estava enrolado numa espécie de coque, parecido com o da patroa. Até Katia tinha tentado amansar seus cachos. Quando nós chegamos, a estação estava cheia de soldados e seus acompanhantes. Namorados se abraçavam, mães endireitavam os uniformes novinhos em folha, e pais empertigados disfarçavam orgulho. O posto de alistamento de Saffron Green, não querendo ficar para trás, tinha organizado uma campanha de alistamento no mês anterior e cartazes do dedo apontado de Lord Kitchener ainda podiam ser vistos em cada poste. Eles iam formar um batalhão especial, Alfred disse, os rapazes de Saffron iam todos juntos. Era melhor assim, ele disse, conhecer e gostar dos companheiros com quem iria viver lutar. O trem brilhava, preto e dourado, pontuando a ocasião, de tempos em tempos, com um puff impaciente de vapor. Alfred levou sua bagagem até o meio da plataforma, depois parou. Bem, meninas, ele disse, depositando a bagagem no chão e olhando em volta. Aqui parece ser um bom lugar. Nós concordamos, tontas com aquela atmosfera de carnaval. Em algum lugar na extremidade da plataforma, lá, onde estavam reunidos os oficiais, uma banda estava tocando. Não se acenam formalmente para um condutor severo, que respondeu com um cumprimento seco de cabeça. Alfred, Katia disse, envergonhada eu tenho uma coisa para você. Tem mesmo, Katia. Alfred disse. É muita gentileza sua. Ele aproximou o rosto do dela. Ah, Alfred, Katia disse, enrubescendo como um tomate maduro. Eu não quis dizer um beijo. Alfred piscou o olho para Nancy e para mim. Bem, isso é uma decepção, Katia. Aqui estou eu, achando que você vai me dar algo para eu me lembrar de casa quando estiver lá longe do outro lado do mar. Eu vou. Katia entregou a ele um pano de prato amassado,
Aqui está. Alfred ergueu uma sobrancelha. Um pano de prato? Ora, obrigado, Katy. Isso irá certamente fazer-me lembrar de casa. Não é um pano de prato, Katy disse. Bem, é. Mas isso é só um invólucro. Olhe dentro. Alfred abriu o embrulho e viu 3 fatias do bolo Victoria da Sra. Townsend. Não tem manteiga nem creme por causa do racionamento, Katy disse. Mas não está ruim. E como é que você sabe, Katy? Não se disse. A Sra. Townsend não vai ficar contente quando souber que você andou mexendo de novo na despensa dela. Katy fez beicinho. Eu só queria dar alguma coisa para o Alfred levar. Sim. A expressão de Nancy suavizou-se. Bem, eu suponho que está bem, então. Só desta vez, pelo esforço de guerra. Ela olhou para Alfred. Grace e eu também temos uma coisa para você, Alfred. Não temos, Grace. Grace. No final da plataforma eu tinha visto 2 rostos familiares, Emmeline, parada ao lado de Dawkins, o motorista de Lord Ashbury, no meio de um mar de jovens oficiais, usando uniformes elegantes. Grace. Nancy sacudiu o meu braço. Eu estava falando com Alfred sobre o nosso presente. Ah, sim. Eu enfiei a mão na bolsa e entreguei a Alfred um pacotinho embrulhado em papel marrom. Ele o desembrulhou cuidadosamente, sorrindo ao ver o que ele continha. Eu tricotei as meias e Nancy o cachecol, eu disse. Bem, disse Alfred, examinando os itens. Eles parecem ótimos. Ele segurou as meias e olhou para mim. Vou pensar em você, em vocês 3, quando estiver quentinho e todos os outros rapazes sentindo frio. Eles vão ter inveja das minhas 3 garotas, as melhores da Inglaterra. Ele enfiou os presentes na mala, depois dobrou o papel e o devolveu para mim. Tome aqui, Grace. A Sra. T deve estar uma fera procurando o seu bolo. Não quero que ela sinta falta também do seu papel de assar. Eu assenti, guardei o papel na bolsa, senti os olhos dele sobre mim. Você não vai se esquecer de me escrever, vai, Grace? Sacudi a cabeça, encarando-o. Não, Alfred. Eu não vou me esquecer de você. É melhor mesmo, ele disse, sorrindo para mim. Ou vai haver confusão quando eu voltar. Ele ficou sério. Vou sentir saudades de você. Então ele olhou para Nancy e Katy. De todas vocês. Alfred, Katy disse animadamente. Veja os outros rapazes. Tão elegantes em seus uniformes novos. Eles são todos rapazes de Saffron? Enquanto Alfred indicava alguns dos outros rapazes que ele tinha conhecido no posto de alistamento, eu tornei a olhar para a extremidade da plataforma, e vi Emmeline acenar para outro grupo e sair correndo. 2 dos jovens oficiais se viraram para olhar para ela, e eu vi seus rostos. Davy e Robbie iam ter. Onde estava Anna? Eu me virei para procurar. Ela passara o inverno inteiro evitando Davy e Robbie, mas sem dúvida não ia deixar de se despedir de Davy. E aquele é Rufus, disse Alfred, apontando para um soldado magro, de dentes grandes. O pai dele é trapeiro. Rufus costumava ajudá-lo, mas acha que vai ter mais chance de comer regularmente no exército. Pode ser, Nancy disse. Para um trapeiro. Mas você não pode dizer que não passa muito bem em Riverton. Ah, não, disse Alfred. Não tenho queixa alguma nesse departamento. A Sra. Townsend e os patrões, eles nos mantêm bem alimentados. Ele sorriu e acrescentou, mas devo confessar que fico doente de ficar fechado dentro de casa. Estou louco para passar um tempo ao ar livre. Um avião passou, um Blériot 2 segundo Alfred, e a multidão soltou vivas. Uma onda de excitação varreu a plataforma, arrastando a todos na sua passagem. O condutor, um pontinho distante, preto e branco, apitou, depois anunciou a partida pelo megafone. Bem, disse Alfred, com um sorriso nos lábios. Está na hora de partir. Uma figura apareceu no final da estação. Anna. Ela correu os olhos pela plataforma, acenou ao ver Davy. Atravessou a multidão, só parando ao alcançar o irmão. Ela ficou parada um instante, sem dizer nada, depois tirou uma coisa da bolsa e entregou a ele. Eu já sabia o que era. Tinha visto sobre a Duchesse naquela manhã, Viagem pelo Rubicon. Era um dos livrinhos do jogo, uma das aventuras favoritas deles, cuidadosamente descrita, ilustrada e costurada com linha. Ela colocara o livro num envelope e o amarrara com barbante. Davy olhou para o livro e depois para Anna. Ele o guardou no bolso do paletó, passou a mão sobre ele,
Depois apertou as duas mãos dela. Ele dava a impressão de querer beijar o rosto dela, abraçá-la, mas este não era o modo como agiam. Então ele não o fez. Inclinou-se para a frente e disse alguma coisa para ela. Ambos olharam na direção de Emmeline, e Anna assentiu. Então Davi se virou e disse alguma coisa para Robbie. Ele tornou a olhar para Anna e ela começou a procurar algo na bolsa. Ela estava procurando alguma coisa para dar a ele, eu percebi. Davi deve ter dito que Robbie precisava de um amuleto para lhe dar sorte. A voz de Alfred, pertinho do meu ouvido, desviou minha atenção. Até logo, Grace, ele disse, com os lábios roçando meu cabelo, próximo ao pescoço. Obrigado pelas meias. Eu levei a mão à minha orelha, ainda quente de suas palavras, enquanto Alfred pendurava o saco no ombro e se dirigia para o trem. Ao chegar à porta, ele subiu no vagão e se virou, sorrindo para nós por sobre as cabeças dos outros soldados. Desejem-me sorte, ele disse, e então desapareceu, empurrado pelos outros soldados, ansiosos por embarcar. Eu acenei. Boa sorte, gritei para as costas de estranhos, sentindo subitamente a lacuna que sua partida deixaria em Riverton. Na primeira classe, Davi e Robbie embarcaram junto com os outros oficiais. Dawkins ia atrás, com as malas de Davi. Havia menos oficiais do que soldados, e eles encontraram assentos com facilidade, cada um aparecendo numa janela enquanto Alfred brigava por um espaço, de pé, no seu vagão. O trem tornou a pitar e expeliu fumaça, enchendo a plataforma de vapor. Seus longos eixos começaram a girar e o trem avançou lentamente. Anna foi andando ao lado do trem, ainda vasculhando a bolsa, aparentemente em vão. Finalmente, enquanto o trem ia ganhando velocidade, ela olhou para cima, tirou a fita de cetim branco do cabelo e a entregou para Robbie, que esperava com a mão estendida.